escolhido, tudo o que estava em movimento no reino espiritual se silenciou por um momento. Não por acaso, não por coincidência, mas porque algo extraordinário está acontecendo. Neste exato instante, o Altíssimo está abrindo um livro que permaneceu lacrado por gerações. Um livro que contém nomes, destinos, propósitos secretos que foram guardados até esta hora específica. E seu nome, sim, seu nome está escrito ali. Você não chegou até aqui navegando pelas redes sociais sem propósito. O Espírito de Deus te guiou até este momento porque chegou a hora. A hora de você descobrir o que estava escondido. A hora de você entender por que sua jornada foi tão diferente, tão intensa, tão inexplicável. O livro secreto está sendo aberto e você não pode perder o que está prestes a ser revelado. Antes de continuarmos, já se inscreva aqui no canal Tesouros da Bíblia e, se sentir no coração, nos apoie também enviando qualquer valor pelo botão Valeu. E aproveita, comenta 777 aqui embaixo, declarando que a perfeição e o propósito de Deus estão se cumprindo na sua vida. Você sempre soube que algo estava diferente em sua vida. Desde criança, havia uma sensação estranha, como se você carregasse algo invisível, algo pesado, algo que ninguém mais conseguia ver ou entender. Pessoas ao seu redor viviam de forma simples, mas você sentia como se houvesse sido marcado para algo maior, algo que ainda não conseguia compreender. Essa marca não era imaginação, não era paranoia, era real. E agora você está prestes a descobrir o que ela significa, porque existe um livro no Reino Celestial, um livro que não é mencionado em sermões comuns, um livro que contém os nomes daqueles que foram separados desde antes da fundação do mundo para carregar fogo divino em tempos específicos. Esse livro permaneceu fechado porque havia um tempo determinado para sua abertura. E esse tempo é agora. O que você está sentindo em seu espírito neste momento não é emoção, é revelação. É o sussurro do Eterno, confirmando que você não imaginou nada. Tudo o que você sentiu, tudo o que você viveu, tudo o que você carregou, tinha um propósito maior. O livro secreto contém mais do que nomes. Ele contém histórias, histórias de batalhas que você lutaria, de vitórias que você conquistaria, de momentos em que você questionaria tudo, mas continuaria caminhando. Histórias de lágrimas derramadas em silêncio, de orações sussurradas na madrugada, de momentos em que você quase desistiu, mas algo dentro de você disse, não, continue. Esse algo era o conhecimento celestial de que seu nome estava no livro, que sua história já havia sido escrita, que sua vitória já havia sido decretada e que chegaria o momento em que tudo faria sentido. Você foi testado de maneiras específicas, não testes aleatórios, não provações comuns, mas provações desenhadas especificamente para fortalecer aquilo que o Criador plantou em seu interior. Cada lágrima que você derramou foi coletada. Cada oração que você fez em desespero foi ouvida. Cada momento em que você se sentiu abandonado, na verdade você estava sendo refinado. O livro revela algo poderoso. Você nunca esteve sozinho. Mesmo quando o silêncio do céu parecia ensurdecedor, mesmo quando as respostas demoravam a chegar, mesmo quando você se questionava se suas orações passavam do teto, havia olhos celestiais observando cada passo seu. Porque quem está no livro secreto não é tratado como os demais, não recebe o mesmo tipo de resposta, não vive a mesma jornada. Há um cuidado especial, uma atenção divina que às vezes se manifesta como silêncio, às vezes como demora, mas sempre como amor profundo e estratégico. Sua vida nunca foi normal, porque você nunca foi destinado à normalidade. O livro fala de pessoas que nasceram para abalar estruturas, para questionar sistemas, para carregar luz em lugares escuros.
E isso não acontece sem preparação. Não acontece sem teste. Não acontece sem que primeiro você aprenda a andar em obediência quando ninguém está vendo. E você aprendeu, mesmo quando foi difícil, mesmo quando você queria gritar, mas escolheu silenciar. Mesmo quando queria revidar, mas escolheu perdoar. Mesmo quando queria desistir, mas escolheu confiar. Cada escolha correta que você fez foi registrada no livro. Cada momento de integridade, quando ninguém estava observando, foi anotado. O Altíssimo não consulta multidões para escrever nomes no livro secreto. Ele não pergunta para familiares, para líderes religiosos, para a sociedade. Ele escreve baseado em seu próprio conhecimento, em sua própria escolha, em sua própria soberania. E uma vez que o nome está lá, nada pode apagar. Por isso, você sobreviveu a coisas que deveriam ter te destruído. Por isso, você suportou pressões que quebraram outros. Por isso você continuou acreditando mesmo quando a lógica dizia para parar. Porque havia um decreto celestial sobre sua vida, uma proteção invisível, uma força que você nem sempre sentia, mas que sempre estava ativa. Meus irmãos e irmãs, agora o nosso canal também tem a opção Seja Membro. Se você sente no coração o desejo de apoiar esse propósito e caminhar ainda mais perto dessa obra, é só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo. Cada apoio nos ajuda a continuar levando a palavra e abençoando vidas. O livro também revela seus inimigos, não apenas pessoas, mas forças espirituais que reconheceram sua marca antes mesmo de você entender quem era. Elas atacaram porque sabiam o que você carregava. Elas tentaram te confundir porque sabiam o que você se tornaria. Elas tentaram te isolar porque sabiam o poder que você teria quando finalmente acordasse para sua identidade. Mas agora você está acordando e eles sabem disso. Por isso, a pressão pode ter aumentado ultimamente. Por isso, a confusão tentou tomar conta de sua mente. Por isso, vozes familiares tentaram questionar seu chamado. Porque o reino das trevas sente quando alguém está prestes a descobrir seu verdadeiro nome no livro secreto. Mas é tarde demais para eles. Você está ouvindo isso agora. Você está vendo com clareza. O véu está sendo removido, e uma vez que você vê quem realmente é, uma vez que você entende o que realmente carrega, não há como voltar atrás. O livro secreto não fala apenas de escolha, fala de equipamento. Você não foi apenas escolhido, você foi equipado. Há dons dormindo em você que nem você mesmo conhece. Há autoridade que ainda não foi ativada. A unção que está esperando o momento certo para fluir. E esse momento está chegando. Na verdade, já começou. Você pode sentir algo se mexendo dentro de você. Algo acordando. Algo que esteve adormecido, mas agora está ganhando vida. Isso não é imaginação. Isso não é euforia. Isso é ativação divina. As Escrituras declaram no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que antes mesmo de você ser formado no ventre, você já havia sido conhecido. Isso significa que sua existência não foi acidental. Sua vida não é um experimento. Você é resultado de um plano específico, detalhado, intencional. E o plano está se desenrolando agora. Portas que estiveram fechadas por anos estão rangendo. Oportunidades que pareciam impossíveis estão se materializando. Pessoas que você nunca imaginou conhecer estão sendo direcionadas ao seu caminho. Não por coincidência, mas porque o livro está sendo aberto e suas páginas estão sendo lidas no reino celestial. Você pode não entender tudo ainda, pode não ver o quadro completo, mas você não precisa. Quando seu nome está no livro secreto, você não precisa entender cada detalhe. Você só precisa confiar no autor. Você só precisa caminhar quando ele disser para caminhar. Você só precisa falar quando ele disser para falar.
E Ele está falando agora, através desta palavra, através deste momento. Ele está confirmando que você não imaginou sua marca. Você não criou sua diferença na própria cabeça. Você não é maluco por sentir que foi separado para algo maior. Você está certo. E agora é hora de você começar a agir como quem sabe quem é. O livro revela algo mais. Seu impacto não será pequeno, não será local, não será temporário. Quando Deus escreve nomes no livro secreto, Ele não está pensando em influência casual. Ele está pensando em mudança geracional. Ele está pensando em transformação que transcende sua própria vida. Você vai tocar vidas que nem imagina ainda. Vai abrir caminhos que outros seguirão. Vai quebrar maldições que atormentaram gerações. Vai estabelecer padrões de justiça, de integridade, de fé, que se tornarão referência para outros. Mas nada disso acontece por acidente. Acontece porque há um livro no céu que contém seu nome e seu destino. E quando Deus decide abrir esse livro, quando Ele decide revelar o que estava escondido, as coisas começam a se mover de forma sobrenatural. Você está prestes a entrar numa fase da vida onde coincidências serão comuns, onde favor aparecerá em lugares inesperados, onde portas se abrirão sem que você precise empurrar, onde sua voz terá peso mesmo quando você falar baixo, porque não é sobre sua força, é sobre sua autorização celestial. E você está autorizado, não porque merece, não porque é perfeito, mas porque seu nome foi escrito no livro antes mesmo de você nascer, antes mesmo de você cometer seu primeiro erro, antes mesmo de você passar por sua primeira decepção. O livro de Salmos, capítulo 139, versículo 16, revela que todos os dias ordenados para a sua vida foram escritos no livro de Deus antes que qualquer deles existisse. Isso significa que nem seus piores dias foram surpresa para ele. Nem seus momentos mais difíceis o pegaram desprevenido. Tudo estava previsto, tudo estava no plano. Até mesmo sua dor tinha propósito, porque a dor refina, a pressão purifica, a batalha fortalece. E quem está no livro secreto precisa ser refinado, purificado e fortalecido para carregar o que o Criador tem reservado. Você pode olhar para a sua vida e ver apenas cicatrizes, mas o céu olha e vê medalhas de honra. Você pode ver apenas perdas, mas o reino espiritual vê libertação de coisas que te impediriam de cumprir seu destino. Você pode ver apenas demora, mas a eternidade vê timing perfeito. Agora é diferente. Agora você sabe. Você não é apenas mais uma pessoa tentando encontrar seu lugar no mundo. Você é alguém cujo lugar já foi determinado desde antes da fundação do mundo. Alguém cujo nome foi inscrito com tinta celestial em páginas eternas. E quando você caminha sabendo disso, tudo muda. Sua postura muda, sua confiança muda, sua fé muda. Porque não é mais você tentando provar seu valor, é você reconhecendo o valor que já foi declarado sobre sua vida. O livro de Isaías, capítulo 43, versículo 1, declara que você foi chamado pelo nome, que você é dele. Isso significa que sua identidade não é definida por suas circunstâncias, não é definida por suas falhas, não é definida por opiniões alheias. Sua identidade foi definida por aquele que escreveu seu nome no livro secreto. E agora ele está abrindo esse livro. Está revelando o que estava escondido. Está confirmando o que seu espírito sempre soube, mas sua mente às vezes duvidou. Você é especial. Você é escolhido. Você é marcado para grandeza, não grandeza humana, grandeza divina, grandeza que transcende aplauso e reconhecimento terreno, grandeza que impacta a eternidade, grandeza que muda atmosferas e quebra maldições, grandeza que carrega a presença de Deus para lugares onde ela nunca esteve. O livro também revela seus recursos.
Você não foi apenas escolhido e abandonado à própria sorte. Você foi equipado com tudo o que precisa para cumprir seu destino. Há sabedoria reservada para você. Há favor reservado para você. Há portas reservadas para você. Mas havia um tempo determinado para tudo isso se manifestar. E esse tempo chegou. Por isso você sente essa inquietação crescente em seu espírito. Por isso você não consegue mais se conformar com mediocridade. Por isso você sente que algo grande está prestes a acontecer. Porque está. O livro está sendo aberto. Seu capítulo está sendo lido. E o que estava reservado para esta hora está sendo liberado sobre sua vida. Você não precisa forçar, não precisa lutar, não precisa se esforçar para fazer as coisas acontecerem. Quando Deus abre o livro secreto, quando Ele decide revelar seu propósito, as coisas fluem de forma sobrenatural. Sua responsabilidade é permanecer em obediência, permanecer em intimidade com Ele, permanecer puro de coração e limpo de mãos, porque o que está vindo é santo. O que está sendo revelado é sagrado e só pode ser carregado por quem escolheu viver separado do sistema mundano. O livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 5, fala sobre nomes escritos no livro da vida, mas existe mais de um livro nos céus. E o livro secreto é onde estão registrados aqueles que foram separados para carregar fogo divino em gerações específicas. Você vive numa geração que precisa desesperadamente ver a glória de Deus manifestada. Uma geração confusa, perdida, sem direção. E por isso nomes específicos foram escolhidos para brilhar como luzes nesta escuridão. Para trazer clareza onde há confusão, para trazer esperança onde há desespero. Seu nome é um desses nomes. E agora você sabe. Não há mais como fingir que não sabe. Não há mais como se esconder atrás da falsa humildade. Não há mais como negar o que Deus está revelando sobre quem você é. É hora de você se levantar. É hora de você assumir sua posição. É hora de você começar a agir como quem sabe que foi escolhido desde antes da fundação do mundo para impactar sua geração. Mas lembre-se, com grande unção vem grande responsabilidade. O que você está recebendo não é para ser usado de forma egoísta, não é para alimentar seu ego, é para servir ao propósito eterno de Deus. E quando você usa o que recebe da forma correta, quando você honra a confiança celestial depositada em você, então você vê multiplicação sobrenatural, você vê favor inexplicável, você vê portas se abrindo em sequência. O livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 16, diz que o presente do homem alarga seu caminho e o leva perante os grandes. O que está sendo ativado em você agora são dons que vão abrir caminhos inimagináveis, que vão te conectar com pessoas de influência, que vão te posicionar em lugares estratégicos, não para sua própria glória, mas para que a glória de Deus seja manifestada através de você. Para que outros vejam suas obras e glorifiquem seu Pai que está nos céus, como está escrito no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Esta é a hora da manifestação. Esta é a hora da revelação. Esta é a hora em que o livro secreto se abre e você descobre que tudo o que viveu, tudo o que suportou, tudo o que superou, foi preparação para este momento. Você não é vítima de circunstâncias. Você é produto de propósito divino. E agora esse propósito está sendo revelado em toda a sua magnitude. Você está pronto? Porque não há volta. Uma vez que você vê seu nome no livro secreto, uma vez que você entende quem realmente é, você não consegue mais viver como antes. Você não consegue mais se contentar com menos do que aquilo para o que foi chamado. E isso é bom. Isso é necessário, porque o mundo precisa ver quem você realmente é. O mundo precisa ser impactado pelo que você carrega.
O mundo precisa ser transformado pela luz que brilha através de você. O livro está aberto. Seu nome está lá. Sua história está sendo contada. E o melhor ainda está por vir. A revelação do livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4, confirma que você foi escolhido nele antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível. Isso significa que sua santidade não é acidente. Sua integridade não é coincidência. Sua separação do mundo não é estranheza. É cumprimento de decreto eterno. Você sempre foi diferente porque foi escolhido para ser diferente. Sempre se sentiu deslocado porque seu lugar não é aqui embaixo. Sempre carregou peso inexplicável porque foi designado para carregar glória incomensurável. E agora, enquanto o livro secreto se abre, enquanto seu nome brilha nas páginas eternas, enquanto seu destino se desvela diante de seus olhos, você entende que tudo, absolutamente tudo, tinha razão de ser. As lágrimas que você chorou regaram o solo onde seus milagres nascerão. As batalhas que você enfrentou fortaleceram os músculos espirituais que você precisará para carregar sua herança. As decepções que você suportou removeram de seu caminho tudo que poderia impedi-lo de alcançar sua destinação. Você foi moldado pela mão divina, refinado pelo fogo celestial, preparado em silêncio para ser revelado em glória. O livro de Isaías, capítulo 49, versículo 2, fala sobre ser feito como espada afiada e ser escondido na aljava do Altíssimo. Você foi afiado em privado para ser usado em público. Foi escondido não por punição, mas por proteção, até que chegasse o momento certo de ser revelado. E esse momento é agora. A aljava está se abrindo, a espada afiada está sendo desembainhada, e o mundo está prestes a ver o que Deus pode fazer através de alguém que conhece seu nome no livro secreto. Não tema a magnitude do que está sendo revelado sobre sua vida. Não recue diante da grandeza do seu chamado. Não se diminua quando a unção começar a fluir, porque tudo isso não é sobre você, é através de você. Você é um vaso, um instrumento, um canal. E quando o Criador do Universo escolhe usar alguém como canal de sua glória, Ele mesmo se encarrega de fortalecer esse canal para suportar o fluxo celestial que passará através dele. Suas inadequações não o preocupam. Suas limitações não o assustam. Suas falhas passadas não o desencorajam. Porque quando ele escreveu seu nome no livro secreto, ele já sabia de tudo isso. E mesmo sabendo, ele escolheu você. O livro de Romanos, capítulo 8, versículo 30, revela que aqueles que foram predestinados também foram chamados, e aqueles que foram chamados também foram justificados, e aqueles que foram justificados também foram glorificados. Este é um processo completo, irreversível, garantido. Você não está numa jornada incerta. Você está numa sequência divina que culminará em glória. Pode haver turbulências no caminho, mas o destino é certo. Pode haver tempestades na viagem, mas a chegada é garantida. Porque seu nome não foi escrito a lápis no livro secreto, foi gravado com ferro e chumbo na rocha, como diz o livro de Jó, capítulo 19, versículo 24. É permanente, é irrevogável, é eterno. E enquanto você processa essa revelação, enquanto seu espírito se alinha com essa verdade celestial, coisas começam a mudar ao seu redor. Atmosferas mudam quando você entra em lugares. Conversas mudam quando você participa delas. Situações mudam quando você ora sobre elas, porque você não é mais apenas uma pessoa orando. Você é alguém cujo nome está no livro secreto intercedendo. Você não é mais apenas alguém falando. Você é um porta-voz autorizado declarando. Você não é mais apenas uma presença no ambiente. Você é uma manifestação da glória divina caminhando entre os homens. Esta é sua hora. Esta é sua temporada.
Este é seu momento de manifestação. O livro está aberto. Seu nome está brilhando. Seu destino está se desenrolando e nada, absolutamente nada, poderá impedir o cumprimento daquilo que foi escrito sobre sua vida nas páginas do livro secreto que agora está sendo revelado diante de todo o reino espiritual. Há momentos em que o espiritual se encontra com o natural e a vida do escolhido passa por um divisor de águas que muda tudo para sempre. Quando falamos de Deus abrindo um livro secreto, não se trata de algo comum, não é uma metáfora sem propósito, mas sim uma revelação profunda sobre identidade, destino e eternidade. O livro secreto não é feito de folhas frágeis, mas de registros eternos que não podem ser apagados ou corrompidos. Ter o nome escrito nele é uma marca de pertencimento. É a confirmação de que sua história foi cuidadosamente planejada antes mesmo do primeiro sopro de vida. O escolhido precisa compreender que esse ato não é apenas uma honra, mas também uma convocação. Quem é lembrado e registrado nos céus não pode mais viver como se fosse esquecido na terra. O nome no livro é a prova de que há um destino desenhado pelas próprias mãos de Deus. E cada página representa uma nova estação, uma nova vitória, um novo mover que só pode ser acessado por aqueles que perseveraram em silêncio e fé. Esse livro secreto carrega mais do que palavras. Carrega heranças, recompensas, vitórias reservadas para aqueles que não desistiram. E quando Deus decide abrir esse livro, Ele está também revelando segredos que ficaram ocultos durante anos, segredos que talvez nem você mesmo tivesse consciência. Muitos escolhidos não entendem porque sua caminhada foi tão marcada por provações, rejeições e aparentes atrasos. Mas a resposta está justamente aqui. O nome escrito em um livro que não pode ser aberto antes da hora determinada. Agora, com a revelação em mãos, torna-se impossível ignorar o peso da escolha divina. Isso não é apenas sobre receber bênçãos, mas sobre carregar responsabilidades que mudam não apenas a sua vida, mas a de todos ao redor. Quando esse livro se abre, tudo que estava escondido começa a se manifestar, e o escolhido entende que jamais caminhou sozinho. Seu nome sempre esteve diante do Criador, registrado, guardado e protegido, até que chegasse o momento certo de ser revelado. Quando o livro secreto se abre diante dos olhos espirituais do escolhido, algo extraordinário acontece. Cadeias invisíveis começam a se romper, e aquilo que parecia estar travado por anos começa a fluir de forma natural. O que antes era silêncio e espera, agora se transforma em clareza e direção. O escolhido percebe que não estava esquecido, mas sim protegido em um tempo de preparação. Deus, em sua sabedoria, nunca apressa revelações tão profundas, porque sabe que cada nome escrito nesse livro carrega não apenas promessas, mas também a força necessária para sustentar tais promessas. Por isso, muitos ainda não compreendem porque demorou tanto, porque a resposta não chegou antes, mas é no abrir do livro que tudo faz sentido. É ali que o escolhido percebe que cada dor teve propósito, cada lágrima foi contada e cada deserto serviu como treinamento silencioso para o que agora será revelado. Esse livro não é apenas um registro de nomes, mas também um mapa espiritual de destinos. Ele mostra não apenas quem você é, mas quem você está destinado a se tornar. Ao ser aberto, é como se a vida do escolhido fosse reposicionada em um nível onde a visão se alarga e as limitações se quebram. E nesse momento, não há como negar. Tudo o que parecia injusto ou sem resposta na caminhada ganha um novo significado. O escolhido passa a entender que a espera não foi em vão, que a preparação não foi perda de tempo, mas sim a construção de bases sólidas para que a revelação não fosse apenas recebida, mas sustentada.
Quando o livro secreto é aberto e o nome é lembrado, o céu declara em uníssono: este é o tempo, esta é a hora, este é o escolhido que resistiu e permaneceu firme. E assim, um novo ciclo começa, não apenas de promessas reveladas, mas de missões ativadas, de responsabilidades que apontam para um destino maior do que tudo o que já foi vivido até agora. O abrir do livro secreto não é apenas um ato simbólico, mas uma revelação que marca uma virada espiritual na vida do escolhido. É como se os céus declarassem em voz alta que o tempo da escuridão terminou e que agora a luz não pode mais ser escondida. Quando o nome é revelado, o escolhido entende que foi visto, lembrado e separado desde o princípio. E isso traz um peso sagrado. Não se trata apenas de receber bênçãos, mas de carregar responsabilidades que exigem maturidade e firmeza. Muitos desejam as recompensas, mas poucos estão dispostos a suportar a preparação que antecede esse momento. O livro secreto se abre não para todos, mas para aqueles que permaneceram fiéis, mesmo quando parecia que nada estava acontecendo. Nesse instante, o escolhido sente a diferença no ar. Portas começam a se mover, caminhos antes bloqueados passam a se abrir. Mas o maior milagre não está nas circunstâncias externas, e sim dentro dele. É o coração que é renovado, é a mente que é ampliada, é a visão que se torna nítida. O escolhido já não enxerga apenas a si mesmo, mas consegue compreender o plano maior, o entrelaçar de cada detalhe que Deus organizou ao longo do tempo. Isso gera não apenas alegria, mas um profundo senso de responsabilidade, porque junto com a revelação vem também o chamado para viver de acordo com aquilo que foi escrito. O livro secreto não é apenas sobre promessas a serem recebidas, mas sobre destinos a serem cumpridos. E cada escolhido que tem seu nome revelado entende que dali em diante nada mais será como antes, porque o céu já o declarou preparado para a missão que agora começa a se desenrolar diante de seus olhos. Chegar até esse momento em que o livro secreto é aberto e o nome do escolhido é revelado, é como atravessar um portal que separa a antiga vida de uma nova realidade. É um divisor de águas. O que antes parecia escondido, atrasado ou até mesmo esquecido, agora vem à tona como confirmação de que nada passou despercebido diante dos olhos de Deus. Esse instante não é apenas um anúncio de vitória, mas uma proclamação de identidade. O escolhido não é mais um andarilho em meio à incerteza, mas alguém que caminha com a certeza de que sua vida está registrada nos planos eternos. Isso não significa ausência de lutas, mas a garantia de que cada batalha já estava prevista e cada detalhe já foi escrito, não para destruí-lo, mas para moldá-lo e prepará-lo. E é justamente nessa revelação que o escolhido descobre a grandeza de seu papel. Não é sobre a glória terrena, nem sobre riquezas que se desfazem com o tempo. É sobre carregar um selo que não pode ser apagado, um chamado que não pode ser anulado e uma promessa que jamais será quebrada. O nome escrito no livro secreto é uma marca de eternidade, um lembrete de que a vida do escolhido está ligada a algo muito maior do que o mundo pode compreender. É por isso que quando o céu decide revelar, o escolhido sente uma força invisível o impulsionando a seguir, a permanecer e a não retroceder. Esse é o momento em que o silêncio do deserto se transforma em o cântico da revelação, quando as lágrimas da espera dão lugar à convicção de que tudo valeu a pena. O escolhido percebe que foi guardado, escondido e preservado para esse tempo específico e que a revelação do seu nome no livro secreto é mais do que um presente. É a inauguração de uma nova estação. A partir de agora, tudo começa a convergir. Tudo passa a se alinhar e o que estava oculto começa a ser mostrado. O escolhido não anda mais como quem busca confirmação,
mas como quem já recebeu a prova definitiva de que pertence ao coração de Deus. É nesse ponto que a jornada ganha outro ritmo, outra força e outra dimensão, porque o céu já declarou que a história dele foi escrita para impactar, transformar e cumprir um propósito eterno. E agora, quando essa revelação chega ao coração do escolhido, não há mais espaço para dúvidas, porque a certeza da promessa se torna mais forte do que qualquer voz contrária. É como se as páginas do livro secreto, abertas diante do invisível, estivessem gritando silenciosamente: você sempre esteve aqui, guardado, preservado e separado para algo que ninguém poderá roubar de você. Essa convicção é o que transforma o caminhar do escolhido. Antes, ele podia até andar cabisbaixo, cercado de incertezas e questionamentos, mas agora sua postura se ergue, sua mente se fortalece e sua alma encontra descanso, porque ele entende que seu nome está ligado a uma herança eterna. Esse encerramento não significa o fim de uma história, mas sim o começo de um tempo onde o escolhido não precisará mais buscar sinais externos para acreditar em sua identidade. O próprio Deus já escreveu, já selou e já declarou diante do céu que o escolhido é parte de algo eterno, que sua vida carrega um propósito que não pode ser apagado nem mesmo pelas sombras mais densas. Essa revelação é como uma chave que abre não apenas portas físicas, mas dimensões espirituais, trazendo clareza, força e coragem para os próximos passos. O escolhido percebe que mesmo que o mundo não o reconheça, o céu já o validou, e isso é o suficiente para viver com convicção e firmeza. É nesse ponto que tudo se encaixa. Cada dor, cada perda, cada silêncio e até cada lágrima derramada em noites de solidão se tornam evidências de que havia uma preparação em curso. O escolhido entende que não foi esquecido, mas lapidado. Não foi abandonado, mas escondido. Não foi deixado de lado, mas colocado em um lugar de proteção até que chegasse o tempo exato da revelação. Agora, com seu nome ressoando no livro secreto, ele percebe que o que parecia atraso era, na verdade, parte da estratégia divina. Nada foi desperdiçado. Tudo contribuiu para o momento em que o céu declara: você pertence a mim. E é por isso que esse bloco se encaminha para um encerramento de vitória. Porque quando o escolhido sabe que o seu nome já está firmado no registro eterno, nenhuma tempestade pode abalar a sua certeza. Ele não precisa mais correr em busca de aceitação, porque já foi aceito pelo próprio Criador. Ele não precisa mais provar quem é, porque o livro secreto já prova por ele. Essa consciência gera uma paz que excede qualquer entendimento humano, uma força que não pode ser explicada e uma confiança que não pode ser quebrada. Assim, este é o chamado final, o tempo de viver como alguém que não apenas crê, mas que sabe, que não apenas espera, mas que já viu a confirmação, que não apenas caminha, mas que marcha com autoridade. O nome escrito no livro secreto é a prova de que a vitória não está em disputa, mas já foi declarada. O escolhido sai daqui com a certeza de que sua vida não é obra do acaso, mas parte de um plano divino que já foi escrito e selado nos céus. Escolhido, isto não foi apenas uma mensagem, foi uma revelação divina. Você não encontrou este conteúdo por acaso. O Espírito de Deus direcionou seus passos até aqui, porque chegou sua hora de saber a verdade sobre quem você é. O livro secreto foi aberto diante de você, e seu nome brilha em suas páginas sagradas. Agora você sabe por que sua jornada foi diferente, porque você suportou pressões que outros não suportariam, porque você carrega algo que nem sempre consegue explicar. Se esta palavra tocou seu coração, se confirmou o que seu espírito já sabia, manifeste sua concordância comentando: meu nome está no livro.
Compartilhe esta revelação. Alguém próximo a você também precisa descobrir seu nome no livro secreto. E se você ainda não se inscreveu neste canal, faça agora. Você não precisa de mais conteúdo casual. Você precisa de revelações que transformam destinos. O livro está aberto, escolhido. Sua história gloriosa está apenas começando. Escolhido, pare tudo agora. O que você está prestes a ouvir não é um vídeo, é uma intervenção divina. O céu pausou sua agenda eterna para falar diretamente com você neste exato momento. Não foi coincidência que você chegou até aqui. Enquanto milhões rolam a tela sem parar, algo sobrenatural puxou seus dedos, seus olhos, seu coração para esta palavra. Porque o tempo que você pensava que tinha, acabou. Este não é um aviso comum, é o último. A paciência celestial chegou ao limite, e agora Deus está separando o joio do trigo, os escolhidos dos acomodados, os que ouvem dos que apenas escutam. Você sente aquele peso no peito? Aquela pressão inexplicável? Não é ansiedade, é revelação. É o Espírito Santo sacudindo sua alma, tirando o pó do conformismo, quebrando o silêncio da mornidão, porque você não pode mais fingir que não sabe, não pode mais adiar, não pode mais se esconder atrás de desculpas. O relógio profético está em seus últimos segundos e esta palavra vai determinar seu destino eterno. Antes de continuarmos, já se inscreva aqui no canal Tesouros da Bíblia e, se sentir no coração, nos apoie também enviando qualquer valor pelo botão Valeu. E aproveita, comenta 777 aqui embaixo, declarando que a perfeição e o propósito de Deus estão se cumprindo na sua vida. Escolhido, você sempre soube que era diferente. Desde criança, havia algo em você que incomodava os outros. Uma luz que eles não conseguiam entender. Uma fome espiritual que seus familiares achavam exagerada. Você tentou se encaixar, tentou ser normal, tentou diminuir essa chama que queimava dentro de você. Mas não conseguiu. E sabe por quê? Porque você foi marcado antes mesmo de nascer. Essa diferença que você carrega não é defeito. É design divino. Deus te moldou para ser sal em uma geração sem sabor, luz em meio à escuridão total. Mas agora, neste momento crucial da história, Ele está chamando seus escolhidos para uma posição que você ainda não entende completamente. O tempo de preparação acabou. O tempo de crescimento espiritual tranquilo acabou. O tempo de igreja de domingo e espiritualidade de conveniência acabou. Deus está levantando um exército de intercessores, de profetas, de porta-vozes que não têm medo de falar verdades inconvenientes. Você sente essa urgência crescendo dentro do seu espírito? Essa inquietação que não te deixa em paz? Não é estresse, é o chamado celestial ecoando em sua alma. O Espírito de Deus está te despertando de um sono espiritual que durou tempo demais. Escute bem. Deus não está mais sussurrando, Ele está bradando, os sinais estão por toda parte. A escuridão se intensifica enquanto a luz se manifesta com mais força. As pessoas estão escolhendo lados definitivamente. Não há mais meio termo. Ou você está com Deus completamente, ou você está contra Ele. Você que se acomodou na zona de conforto espiritual, que transformou sua fé em ritual, que substituiu o relacionamento íntimo com Deus por religiosidade vazia, ouça este ultimato celestial. Deus está enjoado da mornidão. Ele prefere que você seja completamente frio do que morno, porque o morno, ele vomita da sua boca. Há quantos anos você está na mesmas orações decoradas, mesmos hábitos espirituais mecânicos, mesma mediocridade disfarçada de humildade? Deus não quer mais sua performance. Ele quer sua paixão. Ele não quer mais sua presença física na igreja. Ele quer sua presença espiritual em sua presença. O tempo da brincadeira acabou.
As lágrimas que você deveria ter derramado no secreto, você vai derramar em público quando a realidade bater. As orações que você adiou por preguiça, você vai clamar em desespero quando a porta se fechar. O jejum que você evitou por comodidade, você vai implorar por uma migalha quando a fome espiritual te consumir. Nem todo mundo que se chama cristão é escolhido. Nem todo mundo que frequenta a igreja é filho. Nem todo mundo que sabe versículos de cor tem vida eterna. A palavra de Deus é clara no livro de Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Você acha que conhece a Deus? Ou você apenas conhece sobre Deus? Há uma diferença abismal entre teoria e intimidade. Deus está procurando aqueles que o buscam em espírito e em verdade, não aqueles que o procuram apenas quando precisam de algo. Os escolhidos carregam marca diferente. Eles não se satisfazem com cristianismo superficial. Eles têm fome demais, sede de profundidade, necessidade de realidade. Eles não conseguem mais aceitar respostas prontas para perguntas que queimam em seus corações. Escolhidos, agora o nosso canal também tem a opção Seja Membro. Se você sente no coração o desejo de apoiar esse propósito e caminhar ainda mais perto dessa obra, é só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo. Cada apoio nos ajuda a continuar levando a palavra e abençoando vidas. Se você está assistindo isso agora, há grandes chances de você ser um desses escolhidos. Mas escolhido para quê? Para viver uma vida cristã comum? Não. Escolhido para os últimos dias. Escolhido para ser voz profética numa geração surda. Escolhido para ser instrumento de manifestação da glória de Deus quando toda a esperança humana acabar. Por anos você se escondeu. Por anos você duvidou do chamado. Por anos você achou que não estava pronto, que não era qualificado, que não tinha unção suficiente. Mas Deus não consulta sua insegurança para liberar sua glória através de você. O que você sente crescendo dentro de você não é pretensão, é preparação. Essa inquietação espiritual não é rebeldia, é revelação. Esse incômodo com a mornidão ao seu redor não é julgamento, é discernimento. Deus está tirando a tampa dos seus vasos escolhidos. O óleo que estava sendo refinado no secreto agora vai fluir em público. A autoridade espiritual que estava sendo forjada na solidão agora vai se manifestar em poder. O fogo que estava sendo alimentado na oração agora vai consumir estruturas que não são de Deus. Você não vai precisar se promover. Você não vai precisar brigar por posição. Você não vai precisar provar nada para ninguém. Quando Deus manifesta sua glória através de alguém, até os inimigos reconhecem que aquela pessoa é diferente. Abra seus olhos espirituais. Os eventos proféticos não estão mais caminhando, eles estão correndo. O que os profetas viram para décadas está se cumprindo em anos. O que estava previsto para anos está acontecendo em meses. O tempo está sendo comprimido porque a paciência de Deus tem limite. A maldade se multiplicou de forma exponencial. A imoralidade virou norma. A inversão de valores virou lei. O que é certo virou errado e o que é errado virou direito. A confusão mental e espiritual tomou conta da humanidade como nunca antes na história. Mas enquanto a escuridão se intensifica, a luz também se manifesta com mais poder. É exatamente isso que a palavra profetiza no livro de Isaías, capítulo 60, versículo 2. Trevas cobrem a terra e escuridão os povos, mas sobre você nasce o Senhor, e sua glória se vê sobre você. Você está vendo a manifestação de milagres impossíveis? Você está presenciando intervenções divinas inexplicáveis? Você está sendo testemunha de provisões sobrenaturais? Isso não é coincidência, é confirmação. Deus está derramando sua glória sobre os seus escolhidos para prepará-los para o que está por vir.
Pessoas que você achava que caminhariam com você até o fim estão se afastando. Relacionamentos que pareciam sólidos estão se desfazendo. Círculos sociais que você frequentava estão se fechando para você. Não se desespere, isso não é rejeição, é redirecionamento divino. Deus está removendo de perto de você tudo aquilo que pode contaminar sua unção, diluir seu foco ou enfraquecer sua fé. Ele está criando espaço em sua vida para aquilo que realmente importa: relacionamento íntimo com Ele e cumprimento do seu chamado profético. A solidão que você está sentindo não é abandono, é separação santa. Assim como Moisés foi separado para receber as tábuas da lei, assim como Elias foi separado para ser alimentado pelos corvos, assim como João foi separado na ilha de Patmos para receber revelação, você está sendo separado para algo que ainda não compreende totalmente. Essa separação pode doer agora, mas você vai entender depois que foi a maior misericórdia de Deus em sua vida. Porque quando a manifestação completa da sua glória começar a fluir através de você, você vai precisar de pureza total. Não pode haver mistura, não pode haver contaminação, não pode haver influências que não sejam de Deus. Você que sempre se sentiu deslocado em ambientes religiosos tradicionais, saiba que não é por acaso. Você não foi chamado para ser soldado comum no exército de Deus. Você foi chamado para ser general, mas general não se forma em ambiente de paz. General se forma em campo de batalha. Toda resistência que você enfrentou, toda rejeição que suportou, toda incompreensão que viveu, foi treinamento militar espiritual. Deus estava preparando você para liderar outros na guerra espiritual que está se intensificando a cada dia. Os generais de Deus não são perfeitos. Eles são quebrantados. Eles não são os mais talentosos. Eles são os mais dependentes de Deus. Eles não são os mais estudados. Eles são os mais ungidos. E a unção se recebe na intimidade, não na academia. Você sente a autoridade espiritual crescendo dentro de você? Você percebe que sua palavra profética está carregando mais peso? Você nota que sua oração está gerando mais resultado? Não é ego, é equipamento divino para o que está por vir. Deus não está levantando celebridades cristãs, Ele está levantando guerreiros espirituais. Não está formando artistas gospel, está formando profetas de fogo. Não está criando pregadores motivacionais. Está despertando porta-vozes que não têm medo de confrontar o pecado e clamar por santidade. Esse exército não vai lutar com armas convencionais. Vai guerrear com jejum, oração, santidade e palavra profética. Não vai ganhar território através de estratégias humanas. Vai conquistar corações através da manifestação sobrenatural do poder de Deus. Você faz parte desse exército, quer você saiba ou não. A questão é, você está treinado? Você está preparado? Você está disposto a pagar o preço do chamado? Porque ser escolhido para os últimos dias não é privilégio, é responsabilidade. Cada lágrima que você derramou em secreto, cada noite que passou em claro orando, cada vez que se ajoelhou quando ninguém estava vendo, foi semente plantada no solo espiritual. E agora chegou a hora da colheita. Deus viu cada sacrifício silencioso. Ele ouviu cada gemido inexprimível. Ele contou cada madrugada que você passou buscando sua face. Nada foi desperdiçado. Tudo foi investimento no reino celestial. As pessoas ao seu redor podem nunca ter reconhecido seu valor, mas o céu tem registro detalhado de cada ato de obediência, cada palavra profética sussurrada, cada intercessão feita em línguas estranhas. E agora, Deus vai honrar publicamente aquilo que você viveu privativamente. A unção que estava sendo refinada no secreto vai se manifestar em público.
A autoridade que estava sendo forjada na solidão vai se expressar em poder. O óleo que estava sendo prensado na dor vai fluir em cura e libertação. Você não pode mais ficar em cima do muro. Não pode mais se esconder atrás da humildade falsa. Não pode mais usar a desculpa de que não está pronto. Se Deus te chamou, Ele te capacitou. Se Ele te ungiu, Ele te enviou. Se Ele te escolheu, Ele te sustentará. O mundo precisa ver Jesus através de você. A igreja precisa ouvir a voz profética através de você. Os perdidos precisam encontrar direção através de você. Os oprimidos precisam receber libertação através de você. Você não é mais opcional no plano de Deus. Você é essencial. Sua obediência não é mais sugestão, é ordem celestial. Seu chamado não é mais vocação, é missão urgente. A palavra de Deus declara no livro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Se você ficar calada neste tempo, socorro e livramento surgirão de outra parte, mas você e a casa de seu pai perecerão. E quem sabe se para tal tempo como este, você chegou a este reino. Sente essa urgência crescendo em seu espírito, essa pressão inexplicável para tomar uma decisão definitiva. Não é paranoia, é revelação profética. O tempo de indefinição está acabando. A porta da graça está se fechando lentamente, e quando ela se fechar, não haverá segunda chance. Os sinais estão claros para quem tem olhos espirituais para ver. A apostasia aumenta dentro das igrejas. A perseguição se intensifica contra os verdadeiros cristãos. A confusão espiritual toma conta até dos que se dizem escolhidos. Mas há esperança para aqueles que ainda ouvem a voz do Espírito Santo. Há restauração para aqueles que se humilham e buscam o rosto de Deus. Há redenção para aqueles que abandonam o pecado e se voltam completamente para o Senhor. A palavra profética no livro de Joel, capítulo 2, versículo 32, promete: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas é preciso invocar de verdade, não apenas repetir palavras vazias. É preciso clamar com o coração quebrantado, não apenas mover os lábios mecanicamente. Você sabe por que Deus te separou, por que te isolou, por que te colocou em posições onde você só tinha Ele para conversar, porque Ele estava te treinando para ser intercessor. E intercessor não se forma em multidão. Intercessor se forma na solidão com Deus. A intercessão verdadeira não é lista de pedidos, é identificação com a dor de Deus pelo estado espiritual da humanidade. É chorar o que faz Deus chorar, é se indignar com o que indigna o coração do Pai. É clamar por justiça quando a injustiça prevalece. Você sente o peso da intercessão crescendo sobre sua vida? Você acorda de madrugada com fardo inexplicável para orar? Você chora sem saber exatamente por quê? Isso não é depressão. É vocação profética se manifestando. Os intercessores dos últimos dias não vão orar apenas por suas necessidades pessoais. Vão clamar pela vinda do reino, pela manifestação da justiça divina, pelo arrependimento nacional, pela salvação dos perdidos. Enquanto você estava sendo preparado no secreto, Deus estava preparando a colheita no público. Milhões de pessoas estão desesperadas por respostas verdadeiras. Multidões estão famintas por manifestação real do poder de Deus. Gerações inteiras estão órfãs de paternidade espiritual genuína. A religião falhou, a filosofia falhou, a psicologia falhou, a ciência falhou. Restou apenas uma esperança, a manifestação autêntica do poder sobrenatural de Deus através dos seus escolhidos. Você tem em suas mãos a chave que pode abrir corações. Você carrega a luz que pode dissipar trevas. Você possui a palavra que pode trazer vida onde há morte espiritual. Mas para isso, você precisa sair do esconderijo. Precisa parar de se subestimar.
Precisa começar a agir como quem sabe que carrega a presença do Deus vivo. Sente algo diferente acontecendo em sua vida espiritual ultimamente? Sonhos proféticos mais intensos? Revelações mais claras? Discernimento mais aguçado? Não é coincidência. É ativação divina. Deus está removendo limitações que Ele mesmo colocou para te proteger durante o tempo de preparação. Agora que você está maduro espiritualmente, Ele está liberando dons que estavam dormentes, revelando chamados que estavam escondidos, manifestando unções que estavam sendo refinadas. Você vai começar a ver milagres acontecendo através de suas orações. Vai presenciar libertações ocorrendo através de sua palavra profética. Vai testemunhar curas se manifestando através de sua imposição de mãos. Mas lembre-se, poder sem caráter é perigoso. Unção sem humildade é destrutiva. Dom sem santidade é maldição. Por isso Deus te processou tanto antes de te ativar. Por isso permitiu que você fosse quebrantado antes de ser exaltado. A igreja que Jesus vai buscar não é a que você vê hoje. É a que Ele está formando agora, através dos seus escolhidos. Uma igreja sem mancha, sem ruga, sem qualquer coisa semelhante. Uma igreja apaixonada, santa, poderosa. Essa igreja não vai se formar em denominações. Vai se formar em corações. Não vai se organizar em estruturas humanas. Vai se unir pelo Espírito Santo. Não vai se identificar por placas na porta. Vai ser reconhecida pela glória de Deus que manifesta. Você está sendo chamado para ser parte dessa igreja verdadeira. Não como membro comum, mas como instrumento de formação. Não como espectador, mas como participante ativo. Não como seguidor apenas, mas como líder. Chega de viver como vítima das circunstâncias. Chega de se esconder atrás da timidez. Chega de usar a humildade como desculpa para não obedecer ao chamado. Chegou a hora de você assumir sua posição no reino de Deus. O mundo precisa de você. A igreja precisa de você. Deus precisa de você. Não como você gostaria de ser, mas como você é agora. Com suas imperfeições, com seus medos, com suas limitações. Porque Deus não usa os perfeitos. Ele aperfeiçoa os que Ele usa. Levante-se da mediocridade, saia da zona de conforto, abandone a mentalidade de escravo e assuma a mentalidade de filho. Pare de pedir permissão para ser quem Deus te chamou para ser. A palavra de Deus ordena no livro de Isaías, capítulo 60, versículo 1. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Se você chegou até aqui, não foi por acaso, foi por propósito divino. Deus te trouxe até esta palavra para te dar uma última oportunidade de resposta, uma última chance de alinhamento, um último momento de decisão. Você pode continuar vivendo como sempre viveu e nada mudará. Ou você pode responder ao chamado celestial e tudo se transformará. A escolha é sua, mas as consequências são eternas. O relógio profético está nos segundos finais. A porta da graça está se fechando. O tempo de brincadeira acabou. Agora é seriedade. Agora é urgência. Agora é vida ou morte espiritual. Há momentos na caminhada espiritual em que a voz de Deus soa como um sussurro, guiando suavemente, e há outros em que ela ressoa como um trovão, chamando o escolhido à urgência da decisão. Quando o Senhor declara que o tempo acabou, não é uma ameaça, mas um despertar. É o ponto em que o período de preparação se encerra, em que a espera chega ao limite e em que a paciência divina dá lugar ao cumprimento inevitável. O escolhido sente esse peso no espírito, como se algo dentro dele dissesse que não pode mais adiar, não pode mais ignorar, não pode mais fugir. É o chamado final antes da revelação acontecer, a linha que separa o antes e o depois. Esse último aviso é mais do que um alerta, é a marca da fidelidade de Deus.
Ele não permite que seus escolhidos permaneçam indefinidamente em dúvida ou dispersos, porque há um propósito que precisa se cumprir. E quando o Senhor determina que o tempo chegou ao fim, é porque tudo já foi devidamente alinhado, a maturidade foi alcançada, o caráter foi moldado, as lições foram aprendidas. Nesse instante, o escolhido percebe que as provações do passado não foram castigo, mas treinamento. A solidão não foi abandono, mas proteção. E as dores não foram injustiça, mas o fogo que purificou e preparou para carregar aquilo que está para ser entregue. O último aviso carrega em si um senso de responsabilidade. Não se trata apenas de algo que Deus fará, mas também de uma postura que o escolhido deve assumir. Quando o tempo acaba, a neutralidade já não é mais possível. Ou se avança, ou se fica para trás. E o escolhido é aquele que, mesmo com medo, dá o passo de fé, confiando que o Senhor já preparou tudo. O último aviso é o sinal de que não há mais espaço para distrações, porque o propósito está batendo à porta. É o clímax da história, o momento em que o invisível começa a se manifestar diante dos olhos. Assim, o que parecia silêncio, agora se revela como preparação para o grande desfecho. O último aviso não é para assustar, mas para despertar. É a forma de Deus dizer que não haverá mais adiamentos, porque a hora chegou. O escolhido precisa estar atento, pois esse é o momento de ver tudo aquilo que estava escondido se cumprir diante de si. Quando o Senhor declara que o tempo acabou, é porque Ele mesmo decidiu abrir os céus e mover o que estava retido. É a hora em que o impossível se dobra diante do poder divino, e a história do escolhido jamais será a mesma. Quando o Senhor anuncia que o tempo acabou, não significa apenas que uma fase terminou, mas que um ciclo inteiro chegou ao seu limite natural. Tudo aquilo que parecia estar suspenso, em espera ou retido em silêncio, de repente começa a se movimentar em uma velocidade inesperada. O escolhido sente isso no íntimo, como se o coração passasse a pulsar em outro ritmo, percebendo que algo grandioso está prestes a acontecer. Essa mudança não é fruto do acaso, mas do alinhamento perfeito entre o tempo divino e o propósito celestial. O último aviso, portanto, não surge como um som de ameaça, mas como um toque de despertar, um chamado urgente para que o escolhido esteja atento e vigilante, pois a revelação está à porta. Esse processo carrega consigo uma atmosfera de transição. Até então, parecia que tudo estava em silêncio, como se os céus tivessem se fechado. Mas, na verdade, havia um movimento oculto acontecendo nos bastidores da eternidade. Quando Deus declara que o tempo chegou ao fim, Ele está comunicando que já não há mais espaço para dúvidas, hesitações ou caminhos alternativos. O que precisa ser cumprido está prestes a se manifestar. O escolhido, que muitas vezes se sentiu esquecido, agora descobre que sempre esteve sob os olhos atentos do Senhor. O tempo de ocultamento não foi em vão. Cada lágrima derramada, cada oração feita em segredo, cada renúncia silenciosa formaram o alicerce daquilo que agora será revelado. É nesse ponto que a compreensão espiritual se expande. O escolhido entende que o último aviso é, ao mesmo tempo, um marco e uma promessa. É o fim de um tempo de espera e o começo de uma nova dimensão de propósito. A dor se transforma em força. O silêncio se converte em resposta e o aparente atraso revela-se como parte de um plano perfeito. O escolhido não é mais alguém em preparação, mas alguém pronto para testemunhar o cumprimento. O que antes parecia distante agora está diante dele, e o que antes parecia impossível agora se torna inevitável. O tempo acabou não para encerrar sonhos, mas para fazer nascer a realidade daquilo que Deus havia prometido desde o princípio. Quando Deus declara que este é o último aviso, Ele está colocando diante do escolhido
uma linha que separa o ontem do hoje. Tudo aquilo que foi suportado, todas as provações que pareciam intermináveis, ganham agora um novo sentido. Foram etapas necessárias para que o coração estivesse pronto para receber a revelação. Esse anúncio não é algo a ser ignorado ou tratado como apenas mais uma palavra, mas sim como a confirmação de que não há mais tempo para distrações ou adiamentos. É como se o céu dissesse em voz firme: chegou o momento, prepare-se, porque nada mais será como antes. O escolhido entende, nesse instante, que tudo o que foi semeado no oculto agora se aproxima da colheita e que o tempo da espera se transforma no tempo da manifestação. Esse último aviso é também uma demonstração da misericórdia divina. O Senhor, em sua infinita bondade, não apenas cumpre promessas, mas prepara o coração para recebê-las. Ele não revela nada antes da hora, mas também não deixa seus escolhidos sem direção. Por isso, quando esse anúncio é feito, ele traz consigo uma urgência santa: alinhar o coração, manter-se firme e desprender-se de tudo o que já não pertence ao novo tempo que está para nascer. Há um peso de responsabilidade nesse chamado, porque o escolhido percebe que não está apenas diante de uma mudança pessoal, mas diante de um mover celestial que envolve sua vida, sua história e até mesmo aqueles que estão ao seu redor. Nesse momento, o silêncio que parecia vazio dá lugar a um eco celestial. O escolhido se dá conta de que não caminhou sozinho, mas foi conduzido pelo Senhor em cada detalhe, até mesmo nas situações em que não conseguia enxergar sentido. O último aviso não soa como uma despedida, mas como uma convocação. É a afirmação de que a etapa de preparação foi concluída, de que a resistência não foi em vão e de que o tempo de permanecer escondido chegou ao fim. A partir daqui, o escolhido entende que precisará caminhar com coragem, pois o que se abre diante dele não é apenas um novo capítulo, mas a realização do que foi escrito por Deus desde o início dos tempos. O último aviso de Deus não é apenas uma palavra de alerta, mas uma expressão de seu amor profundo e de sua justiça perfeita. Quando ele declara que o tempo acabou, não há mais espaço para hesitação, porque tudo o que precisava ser dito já foi falado, tudo o que precisava ser mostrado já foi revelado. O escolhido, ao ouvir essa confirmação, sente em seu espírito que chegou a hora de se levantar com autoridade e reconhecer que nada foi em vão. Cada lágrima derramada, cada silêncio suportado, cada dor enfrentada, tudo se uniu para moldar um caráter capaz de carregar a promessa e de caminhar no propósito sem desviar. É nesse ponto que a alma percebe que o que parecia demora era, na verdade, um tempo precioso de preparação. Esse encerramento não é um fim, mas um início. Quando Deus libera o último aviso, Ele também entrega a chave para um novo ciclo. É como se o céu dissesse: agora você está pronto, agora você pode viver aquilo que preparei para você. Essa certeza traz uma paz que vai além do entendimento humano, porque o escolhido sabe que a hora chegou e que nada poderá impedir o cumprimento do que foi decretado pelo Senhor. O coração pode até se encher de temor diante da grandeza do que está por vir, mas é um temor reverente, que reconhece a santidade e o cuidado de Deus em cada detalhe. O céu não se move em vão, e quando o Senhor dá o último aviso, é porque algo grandioso está prestes a ser manifesto diante dos olhos daqueles que creram mesmo sem ver. E é justamente nesse instante que a fé se torna visão. O que antes era apenas promessa, agora se aproxima como realidade. O escolhido entende que o aviso não é para gerar medo, mas para despertar a consciência de que o tempo da espera terminou e a colheita chegou. Esse momento é carregado de responsabilidade, mas também de alegria,
porque nada é mais poderoso do que saber que se está vivendo o cumprimento do que foi escrito desde o princípio. Assim, o último aviso não é apenas um chamado à atenção, mas o selo de que a história não termina na provação, e sim na vitória. É a lembrança viva de que Deus nunca deixou de agir e de que, mesmo em silêncio, Ele sempre esteve preparando tudo para que, neste tempo, o escolhido pudesse se levantar e viver plenamente o destino que lhe foi reservado desde a eternidade. Escolhido, esta palavra não veio para te assustar, veio para te despertar, não veio para te condenar, veio para te comissionar. Este último aviso é também seu primeiro chamado para uma nova dimensão de fé, poder e propósito. Se seu espírito confirmou cada palavra que você ouviu, não deixe essa revelação morrer no esquecimento. Marque este momento eternamente digitando 777 nos comentários, número que representa completude divina e perfeição profética. Sua declaração pública é seu compromisso celestial. Compartilhe esta palavra com quem você sabe que precisa ouvir. Alguém está dependendo da sua obediência para receber seu último aviso. E se esta mensagem tocou sua alma profundamente, honre o que Deus fez, investindo neste ministério. Não por pressão, mas por propósito. Quando você semeia onde foi alimentado espiritualmente, multiplica a unção. Subscribe para permanecer conectado ao mover profético destes últimos dias. O tempo acabou, mas sua eternidade está apenas começando. Responda agora, porque amanhã pode ser tarde demais. Paz e bênçãos, meus irmãos e irmãs, escolhidos do Senhor. Em um mundo cada vez mais caótico e espiritualmente contaminado, existe algo mais precioso do que o lugar onde abrigamos nossa família? Nossa casa vai muito além de simples paredes. E teto é o sagrado refúgio onde nos sentimos seguros, onde compartilhamos momentos de alegria e tristeza, onde criamos nossos filhos e construímos memórias eternas que ecoam na eternidade. Mas você já parou para pensar profundamente que sua casa também é um poderoso campo espiritual? Sim, absolutamente tudo o que acontece dentro de nossas casas tem uma dimensão espiritual, que muitas vezes ignoramos por pura falta de conhecimento. Quantas vezes você sentiu aquela sensação estranha e inexplicável ao entrar em determinado cômodo, como se uma presença invisível estivesse ali? Ou percebeu que as brigas e discussões sempre acontecem exatamente no mesmo lugar da casa, como se aquele espaço estivesse amaldiçoado? Ou ainda, notou que certas áreas da sua casa parecem sempre acumular desordem e sujeira, sem qualquer explicação? Lógica, não importa quantas vezes você limpe, não são meras coincidências, queridos escolhidos. São sinais claros e alarmantes de que seu lar pode estar precisando urgentemente de uma limpeza espiritual profunda e transformadora. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tesouros da Bíblia. Hoje vou revelar conhecimentos poderosos sobre como transformar completamente sua casa em uma verdadeira fortaleza espiritual impenetrável. Informações preciosas que muitos líderes religiosos intencionalmente não compartilham com as suas congregações, mas que são absolutamente essenciais para a proteção completa dos escolhidos de Deus nestes tempos difíceis e perigosos que estamos vivendo. Vou mostrar exatamente como identificar presenças negativas que estão causando desarmonia na sua família e, mais importante ainda, como expulsá-las definitivamente do seu lar, estabelecendo uma barreira de proteção divina. Se você verdadeiramente deseja proteger sua família dos ataques invisíveis e transformar seu lar em um verdadeiro santuário de paz e bênçãos,
Não esqueça de deixar seu like neste vídeo agora mesmo e se inscrever no canal para receber mais revelações poderosas como esta. Ative o sininho também para ser notificado sempre que compartilharmos novos conhecimentos espirituais. Lembre-se sempre, conhecimento espiritual verdadeiro é proteção contra as trevas. Então vamos lá. Desde os tempos mais antigos e sagrados, o verdadeiro povo de Deus sempre entendeu profundamente a importância vital de manter seus lares completamente purificados e protegidos. As Escrituras Sagradas nos mostram isso em incontáveis momentos, revelando um conhecimento que muitos hoje negligenciam. Há uma razão espiritual poderosa pela qual sentimos paz profunda e inexplicável em certos ambientes e um desconforto perturbador em outros. As casas não são estruturas inertes. Elas absorvem e armazenam energias espirituais de tudo o que acontece dentro delas, como esponjas invisíveis. Cada discussão acalorada, cada palavra de maldição pronunciada, cada pensamento negativo cultivado, cada objeto contaminado trazido para dentro, absolutamente tudo isso deixa uma marca invisível, mas extremamente poderosa e duradoura no ambiente espiritual da sua casa. Muitos dos problemas aparentemente inexplicáveis que enfrentamos diariamente podem estar diretamente ligados a esse profundo desequilíbrio espiritual no ambiente doméstico. Dificuldades financeiras persistentes que surgem sem explicação lógica, doenças misteriosas que os médicos não conseguem diagnosticar corretamente, desavenças constantes e intensas entre familiares que antes se amavam, insônia crônica, que nenhum remédio resolve, pesadelos aterrorizantes e recorrentes, especialmente com crianças, sensação constante de opressão e peso no peito, ao entrar em determinados cômodos. Todos estes são sinais inequívocos de uma grave contaminação espiritual no ambiente do seu lar. As Escrituras nos alertam com clareza em Provérbios 14, versículo 11. A casa dos ímpios será completamente destruída, mas a tenda dos justos florescerá abundantemente. Esta é uma verdade espiritual profunda e transformadora que precisamos compreender em sua totalidade para proteger nossos lares. A contaminação espiritual pode penetrar em seu lar através de múltiplas fontes que muitos desconhecem. Objetos aparentemente inocentes, mas secretamente amaldiçoados, trazidos para dentro de casa, como presentes. Antiguidades, souvenirs de viagens, pessoas com energias extremamente negativas e invejosas que visitaram seu lar deixando sua marca espiritual, atividades aparentemente inofensivas que, na verdade, abriram portas espirituais perigosas, como certos jogos, rituais ou brincadeiras, ou até mesmo a história prévia sombria do local antes de você morar ali. Algumas casas carregam por décadas pesados fardos espirituais de eventos traumáticos do passado. Brigas violentas, assassinatos não revelados, abusos silenciados, alcoolismo destrutivo, vícios degradantes, pactos ocultos realizados intencionalmente por moradores anteriores. Isso explica claramente por que algumas pessoas sentem uma mudança imediata e surpreendente em suas vidas, financeira, emocional e espiritualmente, simplesmente ao trocar de residência, mesmo quando a nova casa é mais simples ou menor. Já perguntou por que certas casas nunca conseguem ser vendidas, permanecendo vazias por anos, mesmo quando o preço é reduzido drasticamente? Ou por que certas famílias prósperas entram em decadência completa após se mudarem para determinado imóvel? A resposta está no campo espiritual, não no material. Muitos locais estão contaminados com maldições territoriais que poucos conseguem discernir, mas que afetam profundamente todos que ali habitam. Como está escrito em Deuteronômio 28, versículo 30,
Edificarás uma casa, porém não morarás nela. Esta é uma das maldições que podem afetar residências quando não há proteção espiritual adequada. Mas não se desespere, amado escolhido. Você não precisa necessariamente se mudar ou abandonar sua casa para resolver definitivamente esses problemas espirituais. O Deus Todo-Poderoso nos concedeu autoridade espiritual absoluta e poderosas ferramentas sobrenaturais para purificar completamente nossos lares. Em Êxodo 12, versículo 23, contemplamos como o sangue sagrado do Cordeiro aplicado estrategicamente nas ombreiras e vergas das portas protegeu milagrosamente as casas dos israelitas, enquanto a morte devastadora passava por toda a terra do Egito. Isso nos ensina um princípio espiritual extraordinariamente poderoso que poucos compreendem. Podemos e devemos marcar nossos lares com sinais visíveis no mundo espiritual de proteção divina, estabelecendo fronteiras que as forças malignas não poderão ultrapassar. Antes de continuarmos, escolhidos, declarem com fé nos comentários: meu lar é santuário de luz e paz divina. Que essa frase seja mais do que palavras, seja uma profecia sobre sua casa, um ambiente marcado pela presença de Deus e pela paz. Antes de iniciar o processo sagrado de limpeza espiritual profunda, precisamos nos preparar adequadamente com todo cuidado e reverência. O estado espiritual pessoal de quem vai realizar a limpeza é absolutamente fundamental e não pode ser negligenciado. Não adianta absolutamente nada tentar purificar um ambiente se você mesmo está sobrecarregado espiritualmente com pecados não confessados, amarguras enraizadas ou envolvimento com práticas questionáveis. Seria como tentar limpar água suja com mãos sujas, simplesmente impossível no reino espiritual. Portanto, reserve um tempo significativo e ininterrupto para oração sincera e reflexão profunda antes de começar este processo sagrado. Busque genuinamente o perdão divino por quaisquer pecados não confessados. Libere perdão para todos que o feriram e peça intensamente por discernimento espiritual aguçado para identificar presenças malignas ocultas em sua casa. Jejuar por pelo menos 24 horas antes da limpeza pode aumentar extraordinariamente sua sensibilidade espiritual e autoridade sobrenatural sobre o território da sua casa. As Escrituras nos revelam claramente em Mateus 17, versículo 21, que alguns tipos de espíritos particularmente resistentes e arraigados só saem mediante oração intensa e jejum sacrificial. Esta é uma verdade espiritual profunda e transformadora, que muitos líderes religiosos modernos intencionalmente ignoram ou omitem de seus ensinos. O jejum não é de modo algum apenas uma prática religiosa antiquada e irrelevante. É uma ferramenta espiritual extremamente poderosa e indispensável, especialmente para os dias perigosos em que vivemos. Durante o jejum, sua percepção espiritual se aguça tremendamente, permitindo que você identifique influências malignas que normalmente passariam despercebidas. Uma preparação espiritual adicional importantíssima é a confissão verbal de qualquer envolvimento passado com práticas ocultistas, mesmo que tenham parecido inofensivas na época. Consultas a cartomantes, participação em sessões espíritas, mesmo que por curiosidade, uso de tabuleiros Ouija ou outros objetos de adivinhação, leitura de horóscopos com frequência e qualquer ritual que tenha envolvido invocação de entidades. Confesse verbalmente cada envolvimento e renuncie especificamente a qualquer pacto espiritual que possa ter sido estabelecido, mesmo sem seu conhecimento consciente. Esta renúncia verbal quebra laços espirituais que podem estar impedindo a purificação completa do seu lar.
Quanto aos materiais sagrados necessários para esta poderosa limpeza espiritual, você vai precisar primeiramente de óleo de oliva puro e virgem, que simboliza biblicamente a unção poderosa do Espírito Santo. Sobre sua casa, este óleo deve ser meticulosa e intencionalmente consagrado através de oração fervorosa antes do uso. Não pule esta etapa crucial. Coloque o óleo em um recipiente novo, que nunca tenha sido usado para outros fins, preferencialmente de vidro transparente, e ore sobre ele por pelo menos 7 minutos, declarando: consagro este óleo como instrumento de purificação e libertação. Todo lugar onde for aplicado será transformado pela presença do Espírito Santo. O sal natural não iodado também é extremamente importante. Nas Escrituras Sagradas, o sal representa purificação profunda, preservação divina e estabelecimento de aliança. Em 2 Reis 2, versículo 21, o poderoso profeta Eliseu usou estrategicamente sal para purificar milagrosamente as águas contaminadas que estavam causando morte e esterilidade na terra. Você também vai precisar necessariamente de uma Bíblia física aberta, não digital no celular, preferencialmente uma que já tenha sido usada para estudos e orações e, se possível, anotações cuidadosamente preparadas, com versículos específicos de proteção e purificação, escritos em papel novo. Outros materiais altamente recomendáveis incluem velas brancas naturais de cera que representam a luz divina expulsando as trevas, um borrifador com água filtrada para aspersão, simbolizando a purificação, pequenos recipientes novos para colocar o sal nos cantos estratégicos da casa e, se possível, um pequeno sino ou instrumento musical de som agudo e cristalino, como símbolos pequenos, que ajudam a quebrar estagnações energéticas densas em áreas particularmente afetadas. Os sinos e instrumentos de som agudo têm sido usados desde os tempos bíblicos para dispersar energias negativas. Não por acaso, as vestes sacerdotais no tabernáculo incluíam sinos, como descrito em Êxodo 28, versículo 33. O momento ideal e mais poderoso para realizar uma limpeza espiritual verdadeiramente profunda é precisamente pela manhã, preferencialmente exatamente ao nascer do sol. Verifique o horário exato do amanhecer na sua região, simbolizando profeticamente o início de um novo tempo de bênçãos sobre seu lar. Evite terminantemente fazer este processo durante a noite, quando as trevas têm muito mais influência e poder no mundo espiritual, pois você estaria inconscientemente lutando contra a própria ordenança espiritual estabelecida por Deus. O melhor dia da semana comprovadamente é o sábado, dia que simboliza biblicamente descanso divino e completude perfeita na criação de Deus. Um dia em que as forças espirituais positivas estão mais acessíveis aos que buscam purificação. A segunda melhor opção seria o domingo ao amanhecer, simbolizando ressurreição e nova vida. Porém, se a situação for verdadeiramente urgente e você perceber manifestações espirituais perturbadoras ou ataques constantes à sua família, não espere pelo dia ideal. A proteção imediata da sua família é absoluta prioridade. Nesses casos de emergência espiritual, inicie o processo assim que possível, mas reforce-o novamente no próximo sábado para selamento completo. Agora, vamos ao processo purificador propriamente dito, que deve ser executado com absoluta reverência e autoridade espiritual. Comece precisamente pela entrada principal da casa. Este não é um ponto qualquer, mas sim um portal estratégico por onde entram não apenas pessoas físicas, mas também todas as influências espirituais, boas ou más. Unte cuidadosamente as duas ombreiras laterais e a parte superior da porta, formando o antigo símbolo hebraico da letra Shet, que representa vida.
com o óleo consagrado, fazendo o sinal da cruz em cada ponto, enquanto declara em voz alta e com autoridade: esta casa está completamente sob a proteção sobrenatural do sangue de Cristo Jesus. Nada que não seja da perfeita vontade de Deus pode atravessar esta entrada. Toda entidade maligna que tentou residir aqui está agora banida pelo poder do nome que está acima de todo nome. É fundamental que você sinta a unção divina enquanto faz estas declarações. Não são meras palavras rituais, mas decretos com poder sobrenatural quando pronunciados com fé. Repita este processo em todas as portas externas da casa, não deixando nenhuma entrada sem proteção. Lembre-se de que no mundo espiritual não pode haver brechas na proteção. Assim como uma fortaleza na antiguidade não podia deixar nem mesmo uma pequena abertura nas muralhas. Após selar todas as entradas, espalhe uma fina linha de sal, consagrado na parte interna de cada porta externa, declarando: estabeleço aqui uma fronteira que nenhuma força do mal pode atravessar. Como no tempo de Elias, o fogo de Deus consumirá qualquer sacrifício impuro. Esta barreira de sal estabelece um limite territorial espiritual que entidades negativas não conseguem violar. Em seguida, dirija-se para a sala de estar, que funciona como o coração social e emocional da casa. Este é um lugar especialmente vulnerável, onde muitas energias diferentes se misturam constantemente devido às visitas, conversas e interações familiares que acontecem ali diariamente. Posicione-se exatamente no centro geométrico do cômodo. Abra seus braços em formato de cruz, representando sua autoridade espiritual, e declare em voz alta e firme: todo espírito que não confessa integralmente que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus e não tem autoridade alguma neste ambiente. Em nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré, eu ordeno categoricamente que saia deste lugar agora mesmo e nunca mais retorne. Esta poderosa declaração de autoridade espiritual é diretamente baseada em 1 João 4, versículo 3. E tem poder espiritual extraordinário contra entidades malignas de todos os tipos, porque atinge diretamente a essência de sua rebelião contra Deus. Enquanto ainda está no centro da sala, gire lentamente em sentido horário, nunca anti-horário, que simboliza a regressão, fazendo uma aspersão leve de água em todas as direções. Enquanto faz isso, declare: que as águas vivas do Espírito Santo fluam abundantemente neste ambiente, lavando toda impureza espiritual e restabelecendo a ordem divina original. Como no princípio da criação, o Espírito de Deus se move sobre estas águas, trazendo vida nova. Esta aspersão representa a purificação de todo o ambiente, atingindo até mesmo os cantos mais escondidos espiritualmente. Preste extrema atenção a todos os objetos decorativos, esculturas, máscaras étnicas, obras de arte ou presentes que você recebeu, mas desconhece completamente a origem espiritual. Muitos destes objetos aparentemente inocentes podem secretamente servir como poderosos portais ou âncoras para presenças espirituais extremamente indesejadas e destrutivas. Objetos antigos carregam consigo a energia dos ambientes onde estiveram. Por décadas, itens trazidos de outros países podem estar consagrados a divindades estrangeiras, mesmo sem seu conhecimento. Presentes dados por pessoas com más intenções podem conter cargas energéticas negativas deliberadamente implantadas. Se durante a limpeza você sentir qualquer desconforto inexplicável, calafrio repentino ou mal-estar súbito relacionado especificamente a algum objeto, é sinal claro do Espírito Santo. Remova-o imediatamente da casa sem hesitação. Não importa quão valioso ou estimado seja o item.
Confie plenamente na sua intuição espiritual aguçada. Deus frequentemente fala conosco através destas percepções sutis que muitos desprezam. Seja especialmente cauteloso com certos tipos de objetos que historicamente têm maior propensão a servir como âncoras para entidades, espelhos antigos que podem reter imagens e energias do passado. Joias vintage de origem desconhecida, especialmente com símbolos, inscrições ou pedras escuras, itens que pertenceram a pessoas falecidas, qualquer objeto com símbolos ocultistas, mesmo que pareçam apenas decorativos, bonecos ou estatuetas. Confeições humanas muito realistas, especialmente os com olhos de vidro, e livros de ocultismo, mesmo que mantidos apenas por interesse cultural. Não tenha receio de se desfazer destes itens. Sua segurança espiritual vale infinitamente, mais que qualquer valor material ou sentimental. Nos quartos, onde inevitavelmente passamos o tempo de maior vulnerabilidade espiritual, durante o sono profundo, quando nossas defesas mentais estão completamente baixas, a limpeza deve ser extraordinariamente minuciosa e detalhada. Espalhe estrategicamente um pouco de sal, consagrado em todos os 4 cantos do quarto, formando um quadrado de proteção, simbolizando purificação completa e estabelecimento de território santo. Coloque uma pequena quantidade de sal também embaixo da cama, especialmente na região central, pois este é um ponto frequentemente negligenciado, mas espiritualmente vulnerável. Unja com óleo consagrado as cabeceiras das camas em formato de cruz e ore fervorosamente sobre cada leito, especialmente e com muito mais atenção sobre as camas das crianças, que são naturalmente muito mais sensíveis e receptivas espiritualmente aos ataques noturnos. Declare verbalmente com autoridade proteção divina sobre os sonhos, visões noturnas e descanso reparador de cada membro da família, mencionando-os nominalmente. Declaro que os sonhos de Geraldo estão sob a proteção do sangue de Jesus, Cristo. Nenhum ataque noturno, nenhum pesadelo, nenhuma paralisia do sono, nenhuma presença opressora poderá afetar seu descanso. Somente visões de paz, revelações divinas e sonhos edificantes são permitidos. Invoque especificamente a proteção angélica sobre os quartos, pedindo em voz alta que anjos guerreiros poderosos sejam designados divinamente para montar guarda e vigiar atentamente durante as horas vulneráveis da noite, como está claramente prometido no Salmo 91, versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem específica a teu respeito, para te guardarem vigilantemente em todos os teus caminhos. Visualize esses guardiões celestiais posicionados nos 4 cantos do quarto, formando uma barreira impenetrável contra forças das trevas. Declare: assim como os querubins guardavam a arca da aliança com espadas flamejantes, que os anjos guardiões protejam este lugar de descanso com zelo divino. Preste atenção especial à área embaixo das camas. Muitas vezes, espíritos se alojam nestes espaços escuros. Aspergir sal e água nestes locais é particularmente eficaz. Se o quarto tem espelhos, cubra-os durante a noite por pelo menos 3 dias após a limpeza, pois espelhos podem funcionar como portais no mundo espiritual quando as defesas da casa ainda estão sendo realizadas. A cozinha merece atenção especial, pois é onde preparamos o alimento que sustenta nossos corpos. Ore sobre a água e os alimentos. Na tradição antiga, a mesa de refeições era considerada um altar familiar. Declare bênçãos sobre a mesa, para que as refeições compartilhadas ali tragam não apenas nutrição física, mas também comunhão espiritual para a família. Os banheiros são áreas frequentemente negligenciadas nas limpezas espirituais, mas são muito importantes. A água corrente tem simbolismo de purificação.
Ore sobre as torneiras e chuveiros, pedindo que a água que flui ali não apenas limpe os corpos, mas também lave espiritualmente quem a utiliza. Espalhe sal nas ralos, declarando que nenhuma influência negativa pode entrar por ali. Se sua casa tem porão, sótão ou áreas de armazenamento, examine cuidadosamente o que está guardado nesses espaços. Muitas vezes, guardamos objetos que carregam memórias dolorosas ou que não têm mais utilidade. Estes acúmulos podem estagnar a energia espiritual. O princípio bíblico nos ensina a sermos bons administradores do que Deus nos confiou. Isso inclui não acumular o que não é necessário ou benéfico. Ao chegar nos cantos e áreas escondidas da casa, declare em voz alta: luz de Deus, brilhe neste lugar. Não há escuridão que possa resistir à sua presença. Lembre-se das palavras. Em João 1, versículo 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Esta é uma verdade espiritual poderosa. A escuridão não pode coexistir com a luz divina. Se você identificar um cômodo ou área específica onde sempre acontecem discussões ou onde sente um peso espiritual mais forte, dedique um tempo extra ali. Algumas áreas podem precisar de uma abordagem mais intensa. Fique neste local orando por pelo menos 30 minutos, declarando versículos de paz e proteção. Os Salmos 23, 91 e 121 são especialmente poderosos para estes momentos. E quanto aos aparelhos eletrônicos? Sim, isso pode soar estranho para alguns, mas televisores, computadores e telefones podem servir como portais para influências negativas em nossas casas. O que consumimos visualmente e auditivamente tem impacto direto em nossa saúde espiritual. Ore sobre estes dispositivos, pedindo discernimento sobre o conteúdo que entra em sua casa através deles. Declare que estes aparelhos servirão apenas para a edificação e benefício da família. As Escrituras nos ensinam em Josué 24, versículo 15: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta não é apenas uma bonita frase para colocar em um quadro na parede. É uma declaração de autoridade espiritual sobre seu lar. Repita esta frase em cada cômodo durante a limpeza, reafirmando o propósito divino para sua residência. Algo frequentemente ignorado são as fotografias presentes na casa. Fotos capturam mais do que apenas imagens. Elas preservam momentos e energias. Examine as fotografias expostas e guardadas em sua casa. Há fotos que trazem lembranças dolorosas ou de pessoas que desejaram mal à sua família? Não é necessário destruí-las, mas talvez seja melhor não mantê-las em exibição, especialmente em áreas como quartos. As plantas também têm um papel na saúde espiritual de um ambiente. Plantas vivas trazem energia renovadora e purificam o ar fisicamente. Abençoe as plantas da sua casa, pedindo que elas contribuam para um ambiente de vida e renovação. Lembre-se de que no princípio, Deus criou o homem e o colocou em um jardim. Há uma conexão espiritual profunda entre os seres humanos e o mundo vegetal que Deus estabeleceu. Ao terminar o percurso por todos os cômodos, volte para o centro da casa. Este é o momento de selar espiritualmente todo o trabalho realizado. Levante suas mãos e declare em voz alta: esta casa está selada com o sangue do Cordeiro. Nenhuma arma forjada contra este lar prosperará. Este é um território de paz, amor e presença divina. Uma prática poderosa após a limpeza é acender uma vela natural, de preferência de cera de abelha, que simboliza a luz de Cristo presente no lar. Deixe-a queimar completamente em um local seguro, como símbolo do fogo purificador divino, consumindo toda a impureza espiritual. O processo completo de limpeza espiritual profunda pode levar algumas horas, dependendo do tamanho da casa e da intensidade da contaminação espiritual. Não tenha pressa.
Este é um trabalho espiritual importante que merece tempo e dedicação. Se você sentir cansaço durante o processo, pare por alguns minutos, beba água, respire profundamente e peça renovação de forças antes de continuar. Após finalizar a limpeza, você provavelmente sentirá uma diferença imediata no ambiente. Muitas pessoas relatam uma sensação de leveza, como se um peso tivesse sido removido. Outras notam que a luz parece mais brilhante dentro dos cômodos, ou que o ar parece mais fresco. Estes são sinais físicos de transformação espiritual. Mas a limpeza espiritual não é um evento único, é um processo contínuo. Para manter sua casa protegida, estabeleça práticas diárias simples. Ao acordar, dedique alguns minutos para consagrar o dia ao Senhor. Antes de dormir, caminhe brevemente pela casa declarando proteção sobre cada cômodo. Coloque versículos bíblicos estrategicamente pela casa, não apenas como decoração, mas como lembretes visíveis da autoridade espiritual que você exerce sobre seu lar. Versículos escritos em pequenos papéis, colocados em locais menos visíveis, como dentro de gavetas ou atrás de quadros, funcionam como âncoras espirituais positivas. Uma prática especialmente poderosa é manter música de adoração tocando na casa, mesmo em volume baixo, quando ninguém está presente. Os louvores criam uma atmosfera espiritual que entidades malignas simplesmente não conseguem suportar. As Escrituras nos mostram como o rei Saul encontrava alívio quando Davi tocava harpa. A música tem poder espiritual real. Tenha cuidado com quem você permite entrar em sua casa. Assim como você não deixaria um estranho entrar livremente, seja cauteloso também no âmbito espiritual. Ore secretamente por visitantes antes que entrem, especialmente se você sentir qualquer desconforto espiritual sobre a pessoa. Estabeleça limites claros sobre o que é permitido dentro do seu lar. Filmes, músicas, livros e jogos com conteúdo questionável podem abrir brechas na proteção espiritual. Isto não é sobre legalismo religioso, é sobre manter a higiene espiritual do seu ambiente. Uma limpeza espiritual completa deve ser realizada pelo menos a cada 3 meses, ou sempre que ocorrerem eventos significativos como mudanças na composição familiar, após conflitos graves, depois de doenças sérias, ou se você perceber sinais de contaminação espiritual retornando. Ensine estas práticas aos seus filhos, adaptando-as à sua idade e compreensão. As crianças são espiritualmente sensíveis e podem se tornar poderosos agentes de proteção espiritual para o lar quando ensinadas adequadamente. Elas podem participar ativamente da limpeza espiritual, fortalecendo seu próprio entendimento de autoridade espiritual desde cedo. Há poder no testemunho dos que já experimentaram transformação através da limpeza espiritual. Muitas famílias relatam melhorias impressionantes após implementarem estas práticas. Restauração de relacionamentos familiares, melhora na saúde, avanços financeiros inexplicáveis, noites de sono tranquilas após anos de insônia e um renovado sentido de paz e alegria. Estas não são coincidências, são manifestações visíveis do trabalho invisível que ocorre no reino espiritual. Lembre-se sempre, seu lar não é apenas uma estrutura física, é um santuário espiritual, um posto avançado do reino de Deus na terra, um lugar onde anjos podem habitar e ministrar as necessidades da sua família. As Escrituras nos revelam em Hebreus 13, versículo 2, que alguns hospedaram anjos sem o saber. Seu lar pode ser um lugar de visitação angelical quando devidamente purificado e consagrado. Escolhidos, chegamos ao final deste ensinamento poderoso sobre como realizar a limpeza espiritual da sua casa. Espero que você tenha compreendido a seriedade e a importância deste assunto.
Não é exagero dizer que a qualidade da sua vida espiritual, emocional e até física está diretamente conectada ao ambiente espiritual do lugar onde você vive. Agora que você conhece estes princípios, tenha a responsabilidade de aplicá-los. Não deixe para depois. A procrastinação espiritual é uma estratégia do inimigo para manter as famílias sob influências negativas. Estabeleça hoje mesmo um plano para implementar esta limpeza no seu lar. Se você começar a praticar estes princípios, garanto que em poucas semanas notará diferenças significativas. A paz será restaurada, os relacionamentos florescerão e você começará a perceber a presença divina de forma mais tangível dentro das paredes da sua casa. Seu lar se tornará um refúgio não apenas para sua família, mas também para aqueles que o visitam, um verdadeiro testemunho do poder transformador de Deus. Lembre-se das palavras em Salmos 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Todo o nosso esforço para criar um lar abençoado deve começar e terminar reconhecendo que a verdadeira proteção vem do Senhor. Nós apenas criamos as condições para que sua presença habite plenamente em nossos lares. Que a paz divina guarde seus corações e mentes em Cristo Jesus, e que seu lar seja conhecido no mundo espiritual como um território consagrado ao Rei dos Reis. Até o próximo ensinamento, queridos escolhidos.